mundo inteiro está falando sobre isso. Nas últimas 48 horas, vazamentos de documentos diplomáticos ultra-secretos revelaram detalhes explosivos de uma conversa que mudará completamente nossa compreensão sobre os bastidores da geopolítica africana e europeia. Uma conversa que aconteceu longe dos holofotes, sem câmeras, sem testemunhas oficiais, mas que agora emerge das sombras para chocar o cenário internacional. Estamos falando de uma ligação telefônica de 2 horas e 23 minutos entre Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e Ibrahim Traoré, o jovem líder revolucionário de Burkina Faso que tem virado de cabeça para baixo toda a política do Sahel africano. 2 homens, 2 continentes, 2 realidades completamente diferentes, mas unidos por algo muito mais profundo e perigoso do que qualquer um poderia imaginar. Os documentos foram vazados por uma fonte anônima dentro do próprio gabinete presidencial ucraniano, alguém que tinha acesso direto às transcrições mais sensíveis do governo. Esta pessoa, que se identifica apenas como patriota da verdade, decidiu revelar ao mundo uma conversa que, segundo suas próprias palavras, expõe a hipocrisia e os jogos sujos que estão sendo jogados enquanto pessoas morrem em ambos os lados do mundo. A ligação aconteceu em uma terça-feira, às 3 da manhã no horário de Kiev, quando Zelensky, insone e aparentemente desesperado, decidiu ligar diretamente para o Ouagadougou. Não foi através de canais diplomáticos oficiais. Não foi uma ligação agendada. Foi uma conversa de homem para homem, de líder para líder, onde ambos tiraram suas máscaras políticas e falaram verdades que jamais diriam em público. Traoré, que havia acabado de retornar de uma reunião secreta com representantes russos, atendeu a ligação pessoalmente. Os primeiros minutos foram tensos, com Zelensky falando em inglês nervoso e Traoré respondendo em francês, até que ambos migraram para o russo, idioma que ambos dominam perfeitamente e que permitiu uma comunicação mais direta e sem filtros diplomáticos. A conversa começou com Zelensky fazendo algo completamente impensável. Ele pediu desculpas. Pediu desculpas pela forma como o Ocidente tem tratado a África. Pediu desculpas pela hipocrisia europeia em relação aos recursos naturais africanos. E, principalmente, pediu desculpas por estar participando de um jogo geopolítico que ele próprio admitiu estar começando a questionar. Traoré, inicialmente desconfiado, respondeu com uma frieza calculada. Ele disse algo que gelou o sangue de Zelensky. Presidente, vocês europeus choram por território perdido, mas nós africanos choramos por séculos de dignidade roubada. Sua guerra é de 2 anos, nossa guerra é de 500 anos. Então, me diga, por que eu deveria me importar com suas lágrimas quando vocês nunca se importaram com as nossas? O que aconteceu depois dessa resposta mudou completamente o tom da conversa. Zelensky, em um momento de vulnerabilidade total, começou a falar sobre as pressões que está sofrendo, não apenas da Rússia, mas principalmente dos próprios aliados ocidentais. Ele revelou que há uma lista secreta de compromissos não negociáveis que ele foi forçado a assinar, compromissos que envolvem não apenas território ucraniano, mas recursos energéticos e acordos comerciais que se estendem por décadas. Traoré, que havia permanecido em silêncio por quase 5 minutos, respondeu com uma pergunta que ecoou como um tiro no escuro. E você realmente acredita que quando sua guerra acabar, quando as câmeras se virarem para outros lugares, esses mesmos aliados não vão fazer contigo o que fizeram conosco por séculos? Você realmente acredita que para eles você é um parceiro e não apenas uma peça no tabuleiro? A partir desse momento, a conversa tomou rumos completamente inesperados. Zelensky começou a revelar informações que jamais deveriam ter saído de seu gabinete. Ele falou sobre reuniões secretas onde líderes europeus discutiam abertamente como gerenciar a Ucrânia pós-guerra, como se fosse um protetorado europeu. Ele mencionou conversas onde altos funcionários americanos se referiam à Ucrânia como nosso laboratório europeu para testar novas estratégias de contenção. Traoré, por sua vez, começou a compartilhar detalhes sobre as reuniões que teve com representantes russos, chineses e até mesmo iranianos. Ele revelou que existe uma aliança silenciosa se formando.
Uma aliança de países que se sentem abandonados ou manipulados pelo sistema internacional tradicional. Uma aliança que não é ideológica, mas pragmática, baseada na necessidade de sobrevivência e autodeterminação. O momento mais chocante da conversa veio quando Zelensky fez uma confissão que deixou Traoré sem palavras por quase 1 minuto inteiro. Ele disse: Ibrahim, eu tenho documentos aqui na minha mesa que provam que esta guerra poderia ter terminado em abril de 2022. Poderia ter terminado com um acordo que mantinha nossa soberania e evitava centenas de milhares de mortes. Mas me disseram que era estrategicamente inviável permitir que a Rússia tivesse qualquer tipo de vitória, mesmo que fosse apenas simbólica. Traoré respondeu com uma pergunta que cortou como uma lâmina. E quantos ucranianos morreram por essa estratégia? Quantas mães choram hoje porque alguém em Washington ou Bruxelas decidiu que algumas vidas valiam menos que alguns princípios geopolíticos? A conversa então se aprofundou em territórios ainda mais perigosos. Zelensky revelou que existe um plano secreto chamado de Operação Reconstrução Europeia, onde a Ucrânia pós-guerra seria dividida em zonas de influência econômica. A zona oeste ficaria sob controle alemão-polonês, a zona central sob influência francesa-britânica e a zona sul sob gestão americana. Ele disse que assinou esse documento sob coação, depois que ameaçaram cortar completamente o apoio militar e deixar a Ucrânia à própria sorte. Traoré ficou em silêncio por longos segundos antes de responder. Então vocês lutam por independência? Para entregar sua soberania de bandeja? Pelo menos nós africanos sabemos que somos colonizados. Vocês europeus se colonizam uns aos outros e ainda chamam isso de parceria. A partir desse ponto, algo extraordinário aconteceu. 2 líderes, de mundos completamente diferentes, começaram a encontrar pontos em comum. Ambos se sentiam traídos por aliados. Ambos enfrentavam pressões impossíveis. Ambos lutavam para manter algum tipo de dignidade nacional em um mundo onde as grandes potências tratam países menores como peças descartáveis. Zelensky perguntou a Traoré como ele conseguia manter sua independência de decisão, mesmo enfrentando ameaças de todos os lados. Traoré respondeu com uma filosofia que deixou o presidente ucraniano pensativo. A verdadeira soberania não vem de ter os aliados mais poderosos, vem de ter princípios mais fortes que suas necessidades imediatas. Quando você aceita ser salvo por alguém, você aceita ser controlado por alguém. A conversa então revelou detalhes sobre encontros secretos que estão acontecendo em capitais africanas, encontros onde líderes de países considerados problemáticos pelo Ocidente estão discutindo estratégias de resistência coordenada. Traoré mencionou que representantes de países como Venezuela, Irã, Coreia do Norte, Cuba e até mesmo algumas facções palestinas têm participado dessas reuniões, não para formar uma aliança militar, mas para compartilhar estratégias de sobrevivência econômica e política. Zelensky, cada vez mais interessado, perguntou se havia espaço para a Ucrânia nessas discussões. Traoré respondeu com uma pergunta que ecoou como um desafio. Você está disposto a sacrificar alguns dos seus apoios atuais para ganhar verdadeira independência? Porque não dá para servir a 2 senhores ao mesmo tempo. O que se seguiu foi uma discussão de quase 40 minutos sobre os bastidores da guerra na Ucrânia, que nunca foram revelados publicamente. Zelensky falou sobre como decisões militares cruciais são tomadas não em Kiev, mas em salas de reunião em Washington e Londres. Ele mencionou situações onde estratégias militares ucranianas foram vetadas porque não se alinhavam com objetivos geopolíticos mais amplos dos aliados. Traoré compartilhou experiências similares, falando sobre como potências ocidentais tentaram influenciar suas decisões políticas internas, através de ameaças econômicas e até mesmo tentativas de desestabilização. Ele revelou que existe um manual não oficial sendo usado por diplomatas ocidentais para gerenciar líderes africanos independentes, um manual que inclui táticas de pressão psicológica, isolamento internacional e sabotagem econômica. A conversa tomou uma direção ainda mais surpreendente
Quando Zelensky perguntou sobre a real extensão da influência russa na África, Traoré respondeu com uma análise que contradiz completamente a narrativa ocidental dominante. Ele disse que a presença russa na África não é sobre imperialismo, mas sobre oportunismo. Os russos simplesmente preencheram um vácuo deixado pela arrogância e negligência ocidental. Segundo Traoré, países africanos não escolheram a Rússia por ideologia, mas por pragmatismo. Os russos oferecem parcerias sem condições políticas, sem sermões sobre democracia, sem exigências de reformas estruturais. Eles querem recursos e oferecem proteção e tecnologia militar em troca. É uma relação comercial clara, sem hipocrisia disfarçada de valores humanitários. Zelensky então fez uma pergunta que revelou sua crescente desilusão. Mas você realmente acredita que os russos são diferentes? Que eles não vão eventualmente fazer a mesma coisa que os ocidentais fizeram? Traoré respondeu com uma filosofia que demonstra a maturidade política africana. A diferença não está nas intenções, está no momento. Hoje os russos precisam de nós mais do que nós precisamos deles. Amanhã pode ser diferente. Mas hoje essa dinâmica nos dá poder de negociação. Com os ocidentais nunca tivemos esse poder porque eles sempre nos viram como inferiores, que deveriam ser gratos por qualquer migalha. A conversa então se aprofundou em análises geopolíticas que mostraram um nível de sofisticação estratégica raramente visto em comunicações diplomáticas públicas. Ambos os líderes discutiram como o mundo está se reorganizando em blocos não ideológicos mais pragmáticos, onde países se alinham baseado em interesses econômicos e necessidades de sobrevivência, não em valores compartilhados. Zelensky revelou que tem informações sobre reuniões secretas entre China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, onde estão discutindo não apenas estratégias militares, mas principalmente estratégias econômicas, para criar um sistema financeiro paralelo ao dominado pelos americanos e europeus. Ele mencionou que essas reuniões incluem discussões sobre uma moeda de troca internacional que evitaria completamente o sistema SWIFT. Traoré confirmou que países africanos foram discretamente convidados para participar desse sistema alternativo e que muitos estão seriously considerando a possibilidade. Ele explicou que o sistema financeiro atual é uma ferramenta de controle e que qualquer país que queira verdadeira independência precisa encontrar alternativas. Mas você saberia identificar quais foram as 3 condições que Zelensky disse ter sido forçado a aceitar em troca do apoio militar continuado, condições que ele nunca revelou ao povo ucraniano e que mudaram completamente o curso da guerra? A primeira condição era que a Ucrânia nunca poderia negociar diretamente com a Rússia sem aprovação prévia de um comitê formado por americanos, alemães e britânicos. Isso significa que qualquer possibilidade de paz dependia mais de Washington, Berlim e Londres do que de Kiev e Moscou. A segunda condição envolvia os recursos energéticos ucranianos. A Ucrânia teve que assinar contratos de exploração de longo prazo que garantem às empresas ocidentais direitos exclusivos sobre reservas de gás e petróleo por 50 anos, incluindo reservas que ainda nem foram descobertas. A terceira condição era a mais humilhante. A Ucrânia teve que concordar em hospedar bases militares permanentes da OTAN em seu território, bases que tecnicamente estariam sob comando americano, não ucraniano. Isso significa que mesmo após a guerra, a Ucrânia não teria controle total sobre sua própria defesa nacional. Traoré ouviu essas revelações em silêncio e depois fez um comentário que resumiu perfeitamente a situação. Então vocês estão lutando para se livrar de um império para se entregar a outro. A única diferença é que este vem com bandeiras coloridas e discursos sobre liberdade. A conversa então tomou um rumo ainda mais controverso quando Zelensky perguntou se Traoré acreditava que seria possível criar uma aliança de países de média potência que pudesse resistir às pressões tanto do bloco ocidental quanto do bloco sino-russo. Uma espécie de terceira via que incluiria países como Ucrânia, vários países africanos, alguns países sul-americanos e até mesmo alguns países asiáticos.
Traoré respondeu que essa ideia já está sendo discutida informalmente, mas que enfrenta um problema fundamental. Países de média potência geralmente não têm recursos suficientes para se sustentar completamente independentes. Eles precisam de parcerias com grandes potências. E grandes potências sempre cobram um preço por essas parcerias. A discussão então se aprofundou em questões econômicas que revelaram o verdadeiro custo da guerra na Ucrânia. Zelensky admitiu que a reconstrução da Ucrânia custará pelo menos 400 bilhões de dólares. Dinheiro que obviamente não virá de graça. Ele revelou que já assinou acordos preliminares que basicamente hipotecam a economia ucraniana pelas próximas 3 décadas. Traoré respondeu contando sobre situações similares na África, onde países aceitaram ajuda para a reconstrução após conflitos e acabaram presos em ciclos de dívida que duraram gerações. Ele mencionou especificamente como alguns países africanos ainda estão pagando por empréstimos relacionados à independência que aconteceu há mais de 60 anos. A conversa revelou então detalhes sobre como conflitos modernos são deliberadamente prolongados para maximizar lucros de empresas de reconstrução e fornecedores militares. Zelensky mencionou que recebeu propostas de empresas americanas e europeias oferecendo equipamento militar com condições especiais que incluíam contratos exclusivos de reconstrução pós-guerra. Traoré compartilhou experiências similares, falando sobre como empresas ocidentais aparecem em países africanos imediatamente após conflitos, oferecendo ajuda humanitária que vem amarrada a contratos comerciais de longo prazo. Ele disse que aprendeu a desconfiar de qualquer ajuda que venha com muitas condições anexadas. A parte mais explosiva da conversa veio quando Zelensky revelou que tem gravações de reuniões onde altos funcionários americanos discutem abertamente sobre quanto tempo a guerra na Ucrânia deve durar para maximizar o enfraquecimento russo sem causar instabilidade europeia excessiva. Ele disse que essas gravações mostram que para alguns estrategistas americanos, a vida dos ucranianos é menos importante que o objetivo geopolítico de enfraquecer a Rússia. Traoré respondeu que não ficou surpreso, porque experiências africanas mostram que grandes potências sempre veem conflitos em outros países através da lente de seus próprios interesses. Ele mencionou conflitos africanos que foram deliberadamente prolongados porque serviam aos interesses de potências externas, mesmo que isso significasse mais sofrimento para as populações locais. A conversa então se direcionou para questões mais filosóficas sobre liderança e responsabilidade. Zelensky perguntou como Traoré consegue dormir à noite sabendo que suas decisões afetam milhões de pessoas. Traoré respondeu que a responsabilidade de liderar vem com a aceitação de que não existem escolhas perfeitas, apenas escolhas menos imperfeitas. Ele explicou sua filosofia de liderança. Um líder verdadeiro não é aquele que evita erros, é aquele que assume responsabilidade pelos erros e aprende com eles rapidamente o suficiente para não repeti-los. Mas, principalmente, é aquele que nunca esquece que seu primeiro compromisso é com seu povo, não com alianças ou parcerias externas. Zelensky admitiu que às vezes se sente perdido entre as pressões de manter o apoio internacional e as necessidades reais do povo ucraniano. Ele revelou que existem decisões que são populares com aliados internacionais, mas impopulares com ucranianos, e vice-versa, e que navegar essas contradições é uma das partes mais difíceis de sua presidência. Traoré compartilhou experiências similares, mas explicou que desenvolveu uma regra simples. Sempre que há conflito entre interesses externos e necessidades internas, ele escolhe as necessidades internas. Mesmo que isso signifique sacrificar alguns apoios externos ou enfrentar pressões internacionais. A conversa revelou então informações sobre tentativas de mediação secreta que nunca foram reportadas pela mídia. Zelensky mencionou que recebeu propostas de mediação de países como Brasil, África do Sul, Índia e até mesmo Arábia Saudita, mas que todas foram discretamente desencorajadas por aliados ocidentais que preferem uma solução que eles possam controlar. Traoré confirmou que vários países do Sul global têm tentado mediar conflitos internacionais,
mas que essas tentativas são sistematicamente sabotadas por grandes potências que veem mediação independente como ameaça à sua influência. Ele mencionou que existe uma rede informal de países do sul global que compartilham informações sobre estratégias de mediação e resolução pacífica de conflitos. O final da conversa foi marcado por uma proposta surpreendente de Traoré. Ele sugeriu que Zelensky considerasse organizar uma reunião secreta com líderes de outros países de média potência para discutir estratégias de resistência às pressões de grandes potências. Uma espécie de grupo de apoio mútuo para líderes que se sentem presos entre interesses externos e necessidades internas. Zelensky demonstrou interesse na proposta, mas expressou preocupação sobre como tal reunião poderia ser organizada sem despertar suspeitas ou retaliações. Traoré sugeriu que a reunião poderia acontecer disfarçada como um evento cultural ou econômico, em um país neutro, com agendas públicas que mascarariam as discussões reais. A conversa terminou com ambos, os líderes concordando em manter contato direto, evitando canais diplomáticos oficiais que poderiam ser monitorados. Eles estabeleceram um código simples para futuras comunicações e concordaram em compartilhar informações sobre pressões que estão recebendo de grandes potências. As últimas palavras de Traoré foram particularmente marcantes. Presidente, lembre-se de que a história não julga líderes pelo que eles foram forçados a aceitar, mas pelo que eles tiveram coragem de recusar quando chegou a hora da verdade. Zelensky respondeu: e lembre-se de que sometime-se à coragem de recusar hoje significa ter que aceitar consequências muito piores amanhã. Mas talvez seja a hora de começarmos a aceitar essas consequências juntos, em vez de enfrentá-las sozinhos. Esta conversa, que agora vem à tona através de vazamentos, revela uma dimensão completamente nova da atual crise geopolítica mundial. Ela mostra líderes de países diferentes enfrentando pressões similares, questionando narrativas estabelecidas e buscando alternativas para um sistema internacional que muitas vezes os trata como peças descartáveis em jogos de poder muito maiores. Os documentos vazados incluem também trocas de mensagens nos dias seguintes à ligação, onde ambos os líderes compartilharam análises mais detalhadas sobre suas situações respectivas e começaram a esboçar ideias para possíveis colaborações futuras. Essas mensagens revelam um nível de desconfiança em relação aos aliados tradicionais que é muito maior do que qualquer análise pública havia sugerido. Uma mensagem particularmente reveladora de Zelensky dizia: estou começando a entender que ser salvo por alguém e ser controlado por alguém são duas faces da mesma moeda. A questão é se existe uma terceira opção que não envolva nem salvação nem controle, mas parceria real entre iguais. Traoré respondeu: a terceira opção existe, mas requer que países como os nossos parem de buscar aprovação de grandes potências e comecem a buscar legitimidade através de resultados concretos para seus povos. É um caminho mais difícil, mas é o único caminho para a dignidade real. As implicações dessas revelações são enormes. Elas sugerem que está emergindo uma nova forma de pensamento político entre líderes de países de média potência, um pensamento que questiona os fundamentos do sistema internacional atual e busca alternativas baseadas em mutualidade em vez de dependência. Essas revelações também explicam muitas decisões políticas recentes que pareciam confusas ou contraditórias quando vistas através da lente da análise geopolítica tradicional. Elas mostram líderes navegando entre pressões externas e necessidades internas, de formas muito mais complexas do que a mídia internacional geralmente reporta. Mais importante ainda, essas revelações sugerem que a atual reorganização do sistema internacional é muito mais profunda e abrangente do que a maioria dos analistas percebeu. Não se trata apenas de uma competição entre blocos tradicionais, mas do surgimento de uma terceira via que pode redefinir completamente as regras do jogo geopolítico. O vazamento desses documentos já começou a gerar reações em várias capitais mundiais. Fontes não confirmadas sugerem que tanto Washington quanto Moscou estão preocupados com as implicações dessas revelações. Não porque elas exponham segredos militares ou estratégicos,
mas porque elas expõem a natureza real das relações de poder no sistema internacional atual. A questão agora é como essas revelações vão afetar as relações futuras entre esses países e suas respectivas alianças. Será que estamos testemunhando o nascimento de uma nova forma de diplomacia internacional, baseada em honestidade brutal em vez de cortesias diplomáticas? Será que outros líderes vão se inspirar nessa abertura para começar suas próprias conversas francas sobre as realidades do poder internacional? Uma coisa é certa. Esta conversa entre Zelensky e Traoré representa muito mais do que um simples diálogo entre dois líderes. Ela representa um momento de inflexão na história contemporânea, onde máscaras diplomáticas caem e verdades inconvenientes vêm à tona, forçando todos nós a repensar nossas assumptions sobre como o mundo realmente funciona nos bastidores do poder. As reverberações desta revelação continuarão a se espalhar pelos próximos meses, mudando conversas em salas de reunião de Brasília a Delhi, de Ankara a Jacarta. Porque quando líderes começam a falar verdades sobre poder, controle e dignidade nacional, eles inspiram outros a fazer o mesmo, e quando verdades começam a se espalhar, sistemas baseados em mentiras convenientes começam a tremer. Esta é apenas a primeira de muitas revelações que provavelmente emergirão nos próximos meses, à medida que mais fontes internas decidam que a verdade é mais importante que a diplomacia tradicional. E cada nova revelação nos dará uma visão mais clara de como o mundo realmente funciona, quando as câmeras se desligam e as máscaras caem. O que você achou desta conversa explosiva? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Deixe seu like se este conteúdo abriu seus olhos para realidades que a mídia tradicional não mostra. E compartilhe com amigos que precisam entender como o jogo geopolítico realmente funciona nos bastidores do poder mundial. A verdade merece ser espalhada, e sua participação é fundamental para que mais pessoas tenham acesso a informações que podem mudar completamente nossa compreensão do mundo atual.